Ok, muito bem. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcelo e nós estamos fazendo mais uma transmissão hoje, mais uma live. Vamos falar sobre inveja, esse tema que eu comecei a falar na semana passada e quero discorrer com vocês um pouco mais hoje e depois uns dias também mais aqui para frente. Talvez esse mês de julho todo eu fique falando sobre esse tema, essa emoção, essa afeição que é muito comum na vida das pessoas, mas elas não têm a coragem de assumir, não é? Então, eu separei aqui algumas leituras, alguns estudos que eu fiz sobre esse tema e eu acho que vai ser útil falar com vocês sobre esse tema da inveja, tá bom? Então, se você está entrando aí no Instagram, no YouTube e no TikTok, peço para que você curta esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe sua pergunta, compartilhe esse vídeo com alguém que de repente pode ser abençoado ouvindo sobre essa questão da inveja, talvez até você mesmo possa estar sendo abençoado. E vamos lá, vamos nessa, vamos fazer a nossa reflexão hoje, que vai ser rápida e tenho certeza que vai ser bastante útil para vocês. Como sempre faço aqui, o pessoal que está no YouTube consegue acompanhar o texto, tá, que eu preparei. Eu tenho aqui o meu esboço e eu vou lendo com vocês, conforme eu vou lendo eu vou passando pela tela. TikTok e Instagram não dá para fazer isso ainda, mas se você quiser depois ter essa interação, você vai lá no YouTube e você consegue ver, tá bom? Vamos começar a leitura então? Deixa eu projetar aqui na minha tela do YouTube para a gente começar a ler e vamos que vamos, beleza? Que é a inveja, né? Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre o invejoso, depois sobre o que é a inveja. Olha só, a inveja é triste, o invejoso, ele é infeliz. Se deixamos esse vício tomar conta de nós, o coração perde a capacidade da alegria. Então perceba já que esse posicionamento dessa afeição no nosso coração, ele provoca um deslocamento de uma virtude, que é a alegria. Então perceba que ele não é tão simples assim de lidar e não é também tão comum, tão aceitável. Precisamos dar bastante atenção para o surgimento da inveja nos nossos corações. Vamos lá. A pessoa invejosa anda entristecida e vive amargurada. Então perceba que muitas vezes aquele posicionamento de uma pessoa amargurada, de uma pessoa chateada, emburrada, que já está nutrindo ali um sentimento de tristeza, talvez até profunda, muito provavelmente aconteceu porque ela deu muita trela no seu coração, deu muito espaço para a própria inveja. O seu coração, ele é como um buraco negro que engole e anula todas as alegrias que lhe batem à porta, todas as luzes de felicidade possível que a convidam a sorrir. Então perceba que a presença posicional da inveja no nosso coração afasta outros sentimentos, outras afeições, outras emoções que são boas, como por exemplo a alegria. O sorriso, né, que é esse link, é essa ligação física, visível que as pessoas têm entre si, né? É muito mais provável você se aproximar de alguém que sorri do que alguém que fica com a cara fechada, não é verdade? Então, a inveja, ela provoca essa tristeza, que provoca essa postura de cara fechada, de amargura e de tristeza profunda, e que vai impedindo que a luz da felicidade e que batem à porta do nosso coração, as oportunidades boas possam surgir, né? Então uma porta se fecha porque você nutre e você alimenta a inveja no teu coração. Então é um negócio muito mais sério do que a gente pensa. Não há ninguém que voluntariamente queira ser invejoso ou deseje passar pelos sofrimentos que a inveja traz consigo. Mas infelizmente são muitíssimos os que padecem desse mal, mesmo que não o reconheçam de modo algum, que sofrem as suas consequências demolidoras. Então perceba o seguinte, a inveja, ela vai tomando espaço no nosso coração e ela não simplesmente se coloca ali e permanece. Não, ela traz consigo outros vícios, a amargura, como a gente vai ver mais para frente, a maldade, a maledicência. E ela vai criando então dentro do nosso coração essa espécie de buraco negro e as portas que vão se fechando
porque a gente não consegue deixar que oportunidades entrem no nosso coração, porque a inveja se posicionou ali e foi criando seus filhotes, por assim dizer, tá? Então, tomemos muito cuidado com essa questão da inveja, porque a gente precisa cortar isso pela raiz. É muito fácil hoje invejarmos, muito fácil, ainda mais com rede social. Você pode estar aqui na rede social agora, ouvindo uma reflexão sobre a inveja, uma postura contra a inveja. Mas é muito comum que nós estejamos ali rolando o nosso feed e nós possamos estar observando perfis, conteúdos que alimentam e fomentam a inveja. Então tome muito cuidado, tente identificar isso desde o começo e cortar pela raiz. Olha só, se conseguíssemos estipar da nossa alma a inveja, seríamos muito mais felizes. Os nossos olhos se abririam e passaríamos a descobrir inúmeras riquezas da vida, do mundo e dos outros, que agora a inveja nos impede de perceber e desfrutar. A inveja, ela cria uma parede, um paredão diante dos nossos olhos que impede de nós observarmos e desfrutarmos de outras alegrias. Às vezes aquelas alegrias que estão à nossa mão, ao nosso lado, ao nosso dispor, e a gente não participa por causa do paredão que a inveja criou dentro do nosso coração, anulando até a nossa visão. A inveja é um vício nefasto, que é como uma cerca de arame farpado a aprisionar a alma, ou como um câncer a devorar o coração. Então, quando a gente trata da inveja, a gente percebe que ela tem esse poder, a gente tem que tomar muito cuidado para que ela não se instale ali para sempre. Então é muito bom fazermos uma faxina na nossa mente, no nosso coração, e tentarmos detectar o que está sendo inveja ali dentro, o que está sendo fruto já dessa inveja, e cortarmos esse mal desde o começo. Então é importante trabalharmos com esse alerta nos nossos corações. E o que é a inveja, então? O que é a inveja? Vamos falar um pouco sobre a definição da inveja, e assim talvez você já consiga trabalhar com a ideia de identificá-la para que depois você possa abandoná-la, tá? Espera aí, deixa eu só dar uma mudadinha aqui no Instagram, ficou escuro pra caramba aqui, deixa eu alterar aqui, tem um monte de filtro que me apareceu aqui, esse agora ficou branco demais. Deixa eu arrumar aqui rapidão, galera, pera aí, acho que esse aqui tá melhor, tá não? Acho que tá. Que aqui eu coloquei ao vivo, entrou um filtro esquisitão, ficou tudo escuro. Olha só, tem muito filtro aqui, eu não sei se eu vou conseguir arrumar isso aqui ao vivo, mas vai ficar do jeito. Deixa eu ver aqui, vai. Fica esse aqui, pronto, vai, nem sei o que é. Acho que é de uma mulher aqui, ó. Tá meio escuro, mas beleza. Bora lá, vamos lá. O que é inveja, então? Vamos falar sobre essa questão dessa definição do que é inveja. Existe uma definição de inveja que já é clássica. A inveja é uma tristeza sentida diante do bem do outro. Olha só, essa definição curta e simples, ela começa por afirmar que a inveja é um tipo de tristeza. Eu vou ler para vocês de novo isso aqui. A inveja é a tristeza sentida diante do bem do outro. Então, quando você percebe que o outro tem um bem, ou você avalia aquilo como um bem, você tem um sentimento de inveja no seu coração. Você pode ter um sentimento de inveja. E é ali que começa, é uma tristeza. Quando você olha aquele bem, você identifica aquilo como um bem, e automaticamente você sente tristeza e não desejo de ter aquilo também para você, porque isso não é errado, né? A gente observa as pessoas e que tem coisas que a gente não tem, e isso deveria provocar em nós um desejo de buscar, não uma tristeza. Mas quando você tem no teu coração uma tristeza e ela permanece ali, cuidado, você está tendo inveja e ela precisa ser cortada para que ela não traga consigo, depois de tanto tempo instalada no seu coração, outros vícios que vão te fazer mal também. Então a inveja, ela é um tipo de tristeza, mas não é uma tristeza qualquer. De modo geral, as nossas tristezas, elas são causadas por um mal,
por um acidente, por um fracasso, por uma doença, por uma perda, um ente querido que a gente de repente perde ou fica muito doente, algo desse tipo. Mas a inveja, pelo contrário, ela é causada por um bem. Olha só, ela é uma tristeza que não é causada por um mal, mas ela é uma tristeza que é causada por um bem. E é um bem alheio que nós consideramos como um mal, simplesmente porque não o temos. Percebe essa definição? Então a inveja, ela é uma tristeza que é causada por um bem. Isso já não deveria ser assim, é estranho, né? Mas a gente percebe que ela trabalha com uma definição, com um objetivo mal. Então ela vai trabalhar de maneira contrária à lógica. A lógica seria a tristeza por algum mal, mas a inveja não. A inveja é uma tristeza por causa de um bem alheio. E pelo fato de nós não termos aquele bem, nós consideramos abrir esse espaço para que a inveja surja no nosso coração. Porque ela olhou, nós olhamos para aquele bem e a inveja nos enganou. Ela passou a perna na gente e nós caímos na sua armadilha. Então, o fato de alguém ter conquistado um bem nos causa um mal, sendo que na lógica deveria nos causar um incentivo para buscarmos aquele bem também. Ok? Então, a inveja, ela é um mal, uma tristeza que é causada por um bem, só que um bem do outro. E o bem do outro no coração do invejoso acaba sendo um mal para o invejoso. Quase todos os bens alheios podem ser motivo de inveja. Olha só, nós podemos ficar tristes pelos outros que são alegres, que são simpáticos, que são inteligentes, que são fortes, que são habilidosos. A moça feia inveja a moça bonita, o baixo inveja o alto, o curto de inteligência, ou mais burrinho, né? O limitado na sua inteligência, ele inveja quem é intelectual, aquele intelectual brilhante que lê diversos livros e consegue transmitir de maneira profunda os conceitos, às vezes sem citar os livros, né? sem consultar os livros, né? Tá tudo na cabeça do cara. Então esse cara é um intelectual brilhante. Ou o desajeitado também inveja aquele que é habilidoso, né? Alguém que joga bola, né? Joga uma pelada lá, mas vê um cara jogando muito melhor que ele, também pode ser motivo para ele invejar. E aí também a mulher ou o homem que está solteiro inveja aqueles que estão casados, que têm seus compromissos. Então diversos bens na vivência humana podem servir como objeto da inveja. A gente tem que perceber que ela pode surgir a qualquer momento, numa situação, numa conversa, numa passagem por feed na internet, um vídeo, tudo isso pode provocar inveja. Podemos ficar tristes pelo que os outros têm. Os outros podem ter dinheiro, prestígio, cargos, casas, fazendas, carros, viagens, diversões. Ou podemos também ficar tristes por verificar ou imaginar que os outros são mais queridos, que recebem mais carinho, mais atenções, mais mimo, mais dedicação do que nós. Aqueles que têm mais seguidores, aqueles que recebem mais like, aqueles que fazem live para milhares de pessoas. Tudo isso pode ser um motivo de inveja. E esse é o grande capítulo dos ciúmes. Muitas vezes esse ciúme, né? Essa pontinha amarga que nós temos por causa do bem do outro, pode ser a porta de entrada, pode ser o início da inveja nos nossos corações. Então precisamos tomar bastante cuidado para que essas coisas cotidianas da vida não sejam motivos de inveja. Muito pelo contrário, que a gente possa observar esses bens diversos e queremos conquistá-los de maneira lícita, justa e honesta, claro, mas que sirva de motivação para conquistar, não de motivação para invejar. E como eu falei na live da semana passada, nós trabalhamos com aquela criatividade macabra para que a gente possa ver um defeito e de repente torcer pelo mal daquela pessoa. Que isso acontece também quando o invejoso trabalha com essa permanência da inveja no coração. Podemos ficar tristes por causa da felicidade que os outros têm e que demonstram e que nós não experimentamos. E aí, uma citação de Cipriano: é uma desgraça sem remédio
odiar a felicidade alheia. Isso é um perigo muito grande, gente, porque às vezes eu já acompanhei de perto casos assim. A pessoa tem inveja de uma coisa que o outro tem, mas essa outra coisa não é nem tão importante assim. Se o invejoso parasse um pouco, calculasse e analisasse a sua vida, ele conquistaria aquilo também em poucos tempos, poucos meses talvez. Mas ela prefere projetar naquela coisa ou naquela pessoa a sua inveja, a sua tristeza. E isso faz com que esse paredão da inveja surja diante dele, ele fique meio que inabilitado ou imobilizado para fazer as coisas, para trilhar o caminho que levaria a conquistar aquilo, e ele acaba naquela situação, enjaulado no próprio sentimento, porque a inveja tem esse potencial. Tomemos bastante cuidado para que a inveja não cresça nos nossos corações. Vamos agora falar um pouco também mais sobre a questão das invejas verdadeiras, e aí a gente já vai partir para o final da nossa live de hoje. A inveja verdadeira sempre tem como característica o fato de que o bem alheio é considerado um mal próprio, como diz São Tomás de Aquino. A inveja verdadeira sempre tem como característica, ou seja, sempre vai ser perceptível o fato de que o bem alheio é considerado um mal. Então, veja só, aquela dicotomia, aquela ilógica, né, da inveja. Você tem uma postura, uma pontada, um início de ciúme pelo bem do próximo. Aquilo te causa tristeza. Geralmente a tristeza é causada por um mal, mas você já conseguiu mudar a situação, inverter a situação natural, lógica, porque você deixou que aquela inveja começasse a se assentar e tomar lugar no seu coração. Então, um bem lhe causa um mal. Isso já é uma ilógica, mas você já está nessa enganação, digamos assim. Depois de um tempo, aquele bem vai ser transformado em mal no seu coração, na sua concepção, só por causa da inveja que está alojada no teu coração. Então perceba, o diabo, como diz a Bíblia, ele sempre trabalha com a inversão, né? Ele sempre é aquele de que vai dizer que as coisas que Deus estabeleceu não são bem assim. Olha, veja bem, não é verdade que se você comer desse fruto, você vai morrer. Não é bem assim não, veja bem, você pode descobrir coisas novas, maravilhosas. E aí foi a enganação que ele operou no coração de Eva, que ele depois levou e operou no coração do seu marido. Então, a inveja tem essa proposta também de inversão da realidade, porque ela vai olhar um bem e vai provocar um mal em você, que é a tristeza, e depois disso, ali no seu coração, sedimentada e crescendo, criando raízes, ela vai projetar um mal naquilo que é bom. Então a pessoa tem um bem conquistado que deveria servir como um incentivo. Você, na sua cabeça, por causa do domínio da inveja, vai dizer que aquilo é mal. É mal aquele carro que a pessoa tem, é mal aquele cargo que a pessoa tem, é má aquela família, aquele casamento feliz, aqueles filhos, é mal aquele prestígio que ele tem por ser mais inteligente, é mal aqueles elogios que ele recebe por ser alguém que está mais em forma, alguém que cuida melhor do corpo, e assim vai. Porque a inveja trabalha com isso, com a inversão do bem no mal. Tática do diabo desde o Jardim do Éden. E o pecado trabalha com isso, ele engana, ele corrompe, ele distorce. E assim ele aprisiona. E quando ele aprisiona, ele provoca essa tristeza cada vez mais profunda, desde que você não saia dos laços da inveja. E é assim que trabalha no nosso coração, fazendo com que a gente veja um bem e comece a, na verdade, olhar como um mal. E isso é muito ruim. A inveja verdadeira, então, tem sempre como característica isso aí, de transformar o bem alheio em um mal. Essa é uma citação de Tomás de Aquino e a gente deu aqui uma boa explicada nela. Ficamos tristes porque esse bem não é possuído por nós.
e ele nos rebaixa. Olha só, outra coisa, nos deixa triste e nos rebaixa. Diminui o nosso conceito íntimo, a imagem que fazemos de nós mesmos ou a nossa consideração social. Diminui a nossa glória. Em suma, humilha-nos aos nossos olhos e aos olhos dos demais. O invejoso não suporta que os outros estejam acima dele, ou sejam mais felizes ou mais queridos, e por causa disso, dedica-lhes antipatia e até mesmo aversão. A pessoa invejosa, ela vai olhar o bem do próximo como um mal, e vai se incomodar por ela não possuir aquele bem. E depois, ela vai querer que aquela pessoa que possui aquele bem sofra o mal. Ela vai ter uma aversão daquela pessoa, ao invés de ter uma admiração. Perceba de novo a inversão aí. Em vez de admirar, ela vai ter uma aversão. E vai também trabalhar de maneira malvada para provocar malefícios àquela pessoa que possui o bem que ela não tem. Então, aquele bem só não é bom porque não está na mão do invejoso. É um vício perigoso que precisamos trabalhar desde o início para extirpar do nosso coração. Essa extirpação, ela começa com a identificação da inveja, e depois a gente pode ir trabalhando com a observação das coisas que temos, sermos gratos por aquilo que temos, mesmo que seja pouco, e aí, a partir disso, a gente pode começar a expulsar a inveja do nosso coração. Essa inveja verdadeira é quase sempre uma tristeza inconformada, que umas vezes leva ao pessimismo e acaba de forma doentia na depressão e no complexo de inferioridade. É muito comum que os invejosos, o invejoso, a pessoa que está invejando, você, eu, quando estamos dando trela para a inveja, nós comecemos a depreciar a nós mesmos e termos esse complexo de inferioridade. Olha, eu sou muito pequeno, eu sou pobrezinho, eu sou mais burrinho, eu não sou tão forte como aquele, eu sou mais magrinho, eu sou mais gordinho, ou tenho mais cabelo, tenho menos cabelo. E vai só minando as nossas possibilidades de conquista. A inveja, ela cria esse paredão, como eu falei para você, que tampa não só a nossa visão, mas impede de desenvolvermos as habilidades que Deus nos deu. E isso precisa ser abandonado por nós. Não deixe que a inveja permaneça no seu coração. Outras invejas conduzem à revolta contra Deus e contra o mundo, contra a vida e a sociedade, contra tudo e contra todos. Ou ainda precipita numa psicose alucinada de competitividade que faz a pessoa viver só em função dos outros, com comparações contínuas e esforços desesperados para não ficar por baixo do colega, da amiga, do parente, do vizinho, do amigo do clube. Então veja só, a inveja nos joga numa arena de competitividade com a pessoa que nós invejamos. E às vezes, cara, a pessoa nem sabe da nossa existência, mas nós estamos lá por causa desse sentimento interior que embaça a nossa visão, que anula a nossa habilidade. Estamos lá nos comparando com os outros. E isso faz com que você não saia do lugar e que você queira projetar o mal para aquela pessoa. Então, inveja é um negócio desgraçado. Nós não podemos brincar com ela. Temos que admitir que ela está no nosso coração e extirpá-la, jogá-la para fora. E por fim, pode descambar em uma raiva contra a pessoa invejada. Chega-se a odiá-la até o ponto de lhe desejar, inclusive, o mal, como eu falei já, de ter satisfação ao vê-la em dificuldades e decepção quando ela prosperar. Então, a inveja, ela vai trabalhar com esses projetos, com essas características, com esse tipo de maldade no nosso coração. Ela vai fazer com que o bem que aquela pessoa tem seja um mal para nós. Ela vai provocar tristeza em nós.
ela vai fazer com que aquilo que é bom e deveria nos servir como incentivo se transforme num mal para nós, que nos cause problemas, tristeza, amargura, distorção. Ela levanta um paredão diante dos nossos olhos, onde nós não olhamos mais nada além do bem do outro, do bem cobiçado, e ela nos joga nessa arena de competitividade, de luta desleal, porque é uma luta contra nós mesmos, é uma luta contra fantasmas, contra adversários que a própria inveja suscita. E muitas vezes o invejado nem sabe da nossa existência e que a gente está ali lutando contra o bem que ele conquistou. E aí leva também por fim a desejarmos o mal para a pessoa invejada. Então, tome muito cuidado com a inveja, não deixe que ela faça morada no teu coração. E na sequência, na próxima semana, eu vou trazer mais uma live aqui ainda sobre esse tema, e muito provavelmente a gente já comece a falar sobre as soluções contra a inveja, para que você não deixe que esse sentimento, essa afeição te amarre e te aprisione em uma vida de tristeza, de miserabilidade e de própria maldade, né? Porque você vai projetar o mal naquilo que deveria te projetar o bem, tá bom? Então, fico por aqui. Pessoal do TikTok, se tiver alguma pergunta pode mandar aqui. Pessoal do YouTube eu não consigo olhar ainda se tem questões, e o pessoal do Instagram que passou por aqui também pode deixar sua pergunta, pode mandar depois no inbox que a gente pode responder para vocês, tá bom? Então, estamos falando sobre inveja nesse mês de julho, né? Então, mais 2 lives que eu vou falar sobre esse tema e espero que seja muito útil para vocês, tá bom? Então, muito obrigado para vocês aqui no Instagram, vou me despedindo. Deus abençoe, busquem sempre as coisas do alto.